Olha, pense em alguém tendo um dia difícil, esse alguém é o Olavo de Carvalho. Mas por que que ele está tendo um dia difícil? O Olavo de Carvalho, ele está sendo processado por várias pessoas. Algumas dessas pessoas já estão com direito de receber indenizações muito grandes, o Olavo de Carvalho. Tem uma de mais de 2 milhões de reais. Então, o Olavo de Carvalho está precisando de grana. Mais do que isso, ele corre já faz alguns anos o risco de perder o green card, que é o visto para morar nos Estados Unidos. Então, se ele deve aqui no Brasil e ele mora lá, ele pode falar: dane-se o Brasil, não vou mais pagar, não volto para lá nunca mais. E aí, para alguém tirar meu dinheiro aqui nos Estados Unidos, vai demorar muito tempo. Mas, se ele deve no Brasil e ele é deportado, aí, e a gente sabe que o Donald Trump não perde tempo para deportar, aí ele é obrigado a pagar. E aí ele tá ferrado. Então o Olavo de Carvalho, ele tá precisando de grana. E agora ele fez uma ameaça direta ao Bolsonaro. Ele falou: eu vou derrubar seu governo. Olha o vídeo do Olavo de Carvalho e você vai dar risada do desespero. Isso é desespero, ok? O nome disso é desespero. Olha só. Há décadas existe esse gabinete do ódio contra o Olavo Paulo. E vem esse presidente dizer que é meu amigo. Você não é meu amigo, não. Você simplesmente se aproveitou. Tá certo? E vai me dar uma condecoração? O que é condecoração? Tá certo? Eu não quero mais saber. Tá entendendo? E outra coisa, você não está agindo contra os bandidos. Você vê o crime, eles cometem o crime, você os presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? As pessoas não conseguem derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo. Pois bem, esse é o Olavo de Carvalho ameaçando diretamente derrubar o governo Bolsonaro. O Olavo de Carvalho, ele acha que ele tem poder para derrubar o governo Bolsonaro e praticamente pulando do barco. Mas calma, eu vi muita gente da esquerda até comemorando, falando, gente até anti-bolsonarista que não é da esquerda, falando: o Olavo pulou do barco. Não, o Olavo não pulou do barco. O que o Olavo quer é dinheiro. O governo Bolsonaro faz de tudo para o Olavo de Carvalho ganhar mais alunos. Então ele deve estar ganhando muito mais, que ele tem muito mais alunos hoje em dia do que ele tinha no curso dele de filosofia, do que ele tinha 2, 3 anos atrás. Então ele está ganhando mais dinheiro, mas não é o suficiente. Ele tem muita dívida, ele tem tratamento médico, não existe SUS nos Estados Unidos. A situação para ele está feia. Vou falar da situação dele e falar sobre esse desespero e como o governo Bolsonaro tá em pânico com o que o Olavo de Carvalho falou. Mas antes, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. O Olavo falou que tem um gabinete do ódio contra ele há décadas. Eu não conheço esse gabinete do ódio que está contra o Olavo há décadas, porque eu nunca nem tinha ouvido falar no Olavo de Carvalho antes do Bolsonaro vir à tona, do Bolsonaro aparecer. Mas há um gabinete do ódio que é o do Bolsonaro, que está contra todo mundo, inclusive contra mim, contra os outros youtubers de esquerda, contra qualquer oposição a ele e que é financiado com dinheiro público. Se você quer ver o Bolsonaro cair, o Olavo também, quer que acabem todos presos, um segundo se inscrever no canal, você ajuda muito, porque o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente, o algoritmo do YouTube vai falar: pô, esse vídeo tá bombando, o pessoal tá se inscrevendo, a partir desse vídeo eu vou mostrar para mais gente. E mais gente vai ser bombardeada com as verdades que a gente fala aqui no canal. Porque o Bolsonaro, ele usa dinheiro público para fazer com que as pessoas sejam bombardeadas com mentiras. É isso que é o gabinete do ódio dele. Então vamos, é um segundinho, é de graça e você ajuda muito a resistência contra seres como esse Olavo de Carvalho, como o Bolsonaro, como o Paulo Guedes e tudo mais. Um segundo. Agora vamos falar do Olavo. O Olavo, ele tem tratamento médico que ele tem que fazer. Ele até chegou a fazer uma vaquinha pedindo dinheiro para ajudarem no tratamento médico dele. Ele também tem várias dívidas. E ele está perdendo processos um atrás do outro, porque antigamente eu digo 5, 6 anos atrás, ele falava as abobrinhas dele e ninguém ligava. Mas agora, como o Bolsonaro é presidente, o Olavo de Carvalho, ele é o guru do Bolsonaro. Para quem não sabe, é o Olavo de Carvalho que dá a ideia ideológica para todo o governo Bolsonaro. Os 3 filhos do Bolsonaro que estão na política são alunos do Olavo, são olavistas. O ministro da Educação do Brasil, Weintraub, ele é olavista, aluno do Olavo de Carvalho, foi indicado pelo Olavo. O Bolsonaro também é muito fã do Olavo. O Olavo é quem manda na ala ideológica do governo. Sempre que falam do governo Bolsonaro, falam que tem a ala militar e a ala ideológica. E essas duas sempre colidem. A ala ideológica é a do Olavo, é aquela que financia não, mas dá as ideias para o gabinete do ódio e é quem faz a ponte entre o bolsonarismo e o Steve Bannon. Steve Bannon é aquele
que elegeu Donald Trump, elegeu a extrema-direita na Polônia, na Hungria, tentou eleger na Itália, não conseguiu, elegeu no Brasil. Ultimamente, nos últimos 2, 3 anos, o Steve Bannon está mais perdendo do que ganhando. A extrema-direita está perdendo força, mas ele conseguiu eleger o Bolsonaro aqui no Brasil e a ponte é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho tem todas essas dívidas e corre o risco de perder o green card. Se ele volta para o Brasil, ferrou para ele. O que o Olavo quer é o seguinte, desde março do ano passado, ele está dando aulas grátis para policiais, sabia disso? O Olavo de Carvalho está formando milicianos, é isso que ele está fazendo. Ele está falando para vários policiais, qualquer policial militar pode ingressar no curso do Olavo de Carvalho de graça, o curso de filosofia dele. E nesse curso, você vê esse trecho que eu te mostrei agora há pouco, de 45 minutos, é uma aula, é uma das aulas dele, a aula 521, a aula do dia 6/6 de 2020, foi de ontem à noite. E o pessoal vai lá achando que é um curso de filosofia. O que tem na aula de hoje? É Platão? É Aristóteles? Não, é um velho falando palavrão. É isso que ele é, um velho meio gagá que só fala palavrão. E o Olavo de Carvalho, quem segue ele nas redes sociais, sabe que cada 3 palavras que ele fala, 2 são palavrões. Esse povo conservador é tão boca suja. Olha, a gente vê a hipocrisia dos conservadores quanto aos palavrões. Mas, pois bem, o Olavo de Carvalho, ele está dando curso para policiais. É por isso que cada vez mais a polícia militar de vários estados está ficando alinhada ao bolsonarismo. Isso está acontecendo desde março do ano passado. Então, mais de um ano que policiais militares, e cada vez mais deles, estão tendo aula com o Olavo. Mas são aulas grátis. Ele não ganha nada com isso. Ele doutrina muita gente, ele usa essas aulas para chamar o pessoal para comprar mais conteúdo dele, mais coisas, mas ele não ganha efetivamente, não entra grana para ele. Ele também tem o site Brasil Sem Medo, que começou a ser desmonetizado. Tem um site Brasil Sem Medo, que é um dos sites da extrema-direita que o bolsonarismo usa para bombardear o povo com fake news. Ele é administrado também pelo Olavo de Carvalho. E eles ganham muito, eles faturam muito com publicidade, porque eles têm milhões de visitas. O Bolsonaro tem esses blogs de extrema-direita, boa parte da comunicação do Bolsonaro é o seguinte, ele diretamente, essa parte que remete a ele briga com a imprensa e ele desmoraliza a imprensa, ele vai lá com a folha impressa assim no papel e fala fake news, aí ele vai lá, xinga a Globo, ele faz piadinha com o Jornal Nacional, não vai mais ter matéria, por quê? Para os seguidores dele não seguirem mais a imprensa e se informarem através da imprensa alternativa, que eles chamam de verdadeira imprensa. E a imprensa tradicional eles chamam de extrema imprensa, como eles fossem de extrema esquerda, tipo toda a imprensa comunista. Isso é parte do plano do Olavo de Carvalho. Por quê? Essa imprensa, eles ganham muitas visitas, eles se financiam com propaganda, cada vez mais ganhando muito dinheiro, e é muito dinheiro, estou falando de 20, 25, 30 mil por mês, cada um desses sites no mínimo. Fora o que eles ganham de contribuição, de quanto mais visitas eles têm, mais a chance de um dos visitantes falar, como aqui, quanto mais inscritos tem no canal, mais a chance de um deles clicar em Seja Membro e o canal ter membros. Canais com mais inscritos geralmente têm mais membros. E eles, na extrema-direita, eles conseguem transformar os visitantes em apoiadores financeiros muito rápido, porque eles doutrinam a pessoa. E aí, o Olavo de Carvalho faz tudo isso, ele tem o site Brasil Sem Medo, só que o site dele começou a ser desmonetizado. Aquele Sleep Giants Brasil, que conseguiu desmonetizar praticamente todo o site Jornal Cidade Online, não lembro qual foi o primeiro alvo deles, eles mudaram de alvo para o Brasil Sem Medo. E aí o que acontece? A maioria das empresas já está em contato com eles, e eles falam, o novo alvo é o Brasil Sem Medo, também tirem seus anúncios de lá, e eles mostram as fake news do site, e é o site do Olavo. Então o Olavo está ganhando menos, ele já sofreu o baque, já sofreu a pancada, e ele percebeu que, nesse governo Bolsonaro, todo mundo lá tem assessor, todo mundo está ganhando 20, 30 mil por mês, tem boquinha para todo mundo, o Bolsonaro distribui cargo para o Centrão, tem o FNDE, que são 50 bilhões de verba ali. Ontem eu falei errado, eu falei 2 bilhões, é 2 bilhões por mês, só que a verba toda é de quase 50 bilhões de FNDE. Ele sai distribuindo verba para o Centrão, todo mundo está ganhando grana, menos o Olavo, ele está ganhando, mas não o tanto, ele precisa de mais, o dólar está R$5. O Olavo, para ganhar $1, ele tem que ganhar R$5. Para ele ganhar $1.000, que não é nada nos Estados Unidos, ele tem que ganhar R$5.000. Só que tratamento médico lá é caro, é coisa de 50, 100, 200 mil dólares, a pessoa fica pagando a vida inteira. E no caso dele, ele já é bem idoso, os hospitais não aceitam ele fazer um financiamento de 30 anos para a dívida hospitalar dele, não aceitam, simplesmente não tratam. Só tratam se a pessoa estiver morrendo, é assim que funciona lá. E aí o que acontece? Ele tem que pagar. Ele precisa de grana, muita grana, ele está desesperado. É por isso que ele fala, eu vou te derrubar, Bolsonaro. Por quê? Porque ele quer
Ele quer grana, ele quer derrubar o Bolsonaro, ameaçar derrubar o Bolsonaro, para que o Bolsonaro comece a dar grana para ele, ou se o Bolsonaro não der, ele fala, você não serve o Bolsonaro. Eu vou jogar toda a minha ala ideológica, inclusive seus filhos, contra você, porque você não está me dando dinheiro. Essa é a mensagem do Olavo de Carvalho, essa é a ameaça dele. E o Bolsonaro está em pânico, porque o Olavo de Carvalho não apenas indicou alguns ministros, como o da Educação, a Damares e outros mais, mas vários dos deputados bolsonaristas, que são bolsonaristas assim, de carteirinha, que não abandonam o barco por nada no mundo, eles estão ali porque são olavistas. Essa é a diferença, por exemplo, da Caroline de Toni, da Carla Zambelli para Joyce Hasselmann. A Joyce Hasselmann não era olavista, nunca foi. A Carla Zambelli foi virando aos poucos. A Carolina de Toni foi até para Virgínia fazer o curso do Olavo de Carvalho, uma outra deputada bolsonarista, que ela não vai largar o bolsonarismo, a não ser que o Olavo de Carvalho mande. Se o Olavo de Carvalho manda, ela fala, peraí, entre o Bolsonaro e o Olavo, quem a doutrinou foi o Olavo, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro é como se fosse o personagem que o Olavo usa para boa parte dos apoiadores dele falarem, esse é o cara que vai fazer essa ideologia, que vai lutar contra o comunismo e que vai fazer o que tem que ser feito. E o Bolsonaro é só isso. Só que o Bolsonaro tem uma coisa, o Olavo de Carvalho não tem poder para derrubar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é só olavistas. Muito do gado bolsonarista, esses fascistas, estão nem aí pro Olavo de Carvalho, não estão nem aí para ele. Então o Bolsonaro, se o Olavo de Carvalho abandonar, ele racha a base do Bolsonaro, racha, tanto politicamente quanto a base de apoiadores, o gado dele. Mas não é suficiente ainda para derrubar o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem ainda algum gás ali, ele teria ainda 15% de pessoas extremamente radicais, que é o que o Bolsonaro precisa. Ele sabe que no fim ele fica ali com 10, 15%, ele vai tentar se segurar com base nisso até o fim. E o Olavo está desesperado por grana. Vamos ver se o Bolsonaro vai fazer alguma coisa. Só que se o Bolsonaro fizer alguma coisa, a partir de agora, para dar dinheiro para o Olavo de Carvalho, direta ou indiretamente, geralmente é indiretamente, porque se for diretamente o crime é muito fácil de ser averiguado, agora vai ser denunciado. Agora os partidos da oposição estão todos de olho e vão falar, peraí, o que você está fazendo aqui é crime, Bolsonaro. Então, é uma sinuca de bico. O Bolsonaro está numa sinuca de bico. Esse é o tamanho do desespero do Bolsonaro. É por isso o desespero. Se ele fala, tá bom, vou dar dinheiro para o Olavo de Carvalho, afinal tá todo mundo saqueando o país, o Olavo também pode saquear um pouco. Vou dar um pouco para ele. Aí é crime porque tá todo mundo de olho no Olavo de Carvalho agora que ele ameaçou pular do barco e que todo mundo sabe que ele tá ameaçando porque ele tá desesperado. Então, a coisa tá feia tanto pro Olavo quanto pro Bolsonaro. E se eles brigarem nessa briga, a gente joga gasolina na fogueira, a gente torce pra briga. E você acha que vai acontecer o quê? Você acha que o Olavo tem poder para derrubar o Bolsonaro se ele quiser? Ou você acha que não? Deixa nos comentários. Curte o vídeo e eu falei, se inscreve no canal. É o mais importante que você pode fazer nesse momento, é se inscrever no canal. Ajuda muito na luta contra o desgoverno e contra seres como esse Olavo de Carvalho. Falou!